Boa tarde, Kiara. Seja bem-vinda. Vou tirar aqui uns comentários para não atrapalhar a gente. Prontinho. Que alegria, Silvia, ter você por aqui da nossa versão online, do ateliê Pois online. é, que bom, muitas saudades, né? Pois é, Muitas saudades de vocês, a gente do aqui convívio ainda com as colegas, né? nesse momento ainda de fique em casa, nós estamos somente pelo virtual. Ah, Então, deixa eu apresentar para vocês. Silvia fez aula aqui no ateliê quando ainda tinha aulas, as aulas presenciais eram possíveis da gente fazer aqui. eu entrei em outubro de 2019. Oi? Hã? Eu entrei em outubro de 2019. Pois é, foi já no finalzinho, porque a gente fechou, né? Assim, março já quase não teve mais Convite aula, pegou escado. só um pouquinho das aulas aqui do ateliê depois. Pegou, na verdade, essa modificação toda, não foi? Porque foi um pouquinho da aula aqui e depois tudo mais online que a É, gente foi fazendo. E como é que é, assim, essa experiência com a aquarela para você? Como é que você lida com ela? O que você acha da técnica, desse momento de pintar? na verdade, eu tive aula com você presencial de outubro a. Nós tivemos um recesso no final de ano e retornamos, acho que em março, né? Mas aí Foi tivemos em fevereiro, poucas aulas. pouquíssimo. Pois É, é, pois é. Então, para mim, a aquarela é uma oportunidade de eu me envolver com coisas boas da vida, né? Porque já estou com 76 anos e me aposentei, tenho dois filhos já criados, duas netas, e estou gostando bastante e estou me assim, ocupando bastante com a aquarela, porque é meu momento aqui de ação, de terapia, de terapia. é, Então, estou tentando fazer muita coisa, quer dizer, mas eu tenho consciência de que ainda falta muito, que eu sou muito ansiosa, eu quero acabar logo, e estou me enrolando toda aqui com as camadas, fazer os fundos. Eu gostaria de fazer uma coisa mais leve, mais descontraída, sem marcar muito, mas sim. eu, eu ainda não consegui isso. Eu sei que provavelmente isso vai levar mais tempo, mas eu estou insistindo. Muito É isso papel, aí. gastando muito papel, muita tinta. A família toda está me dando maior apoio. Que ótimo. Isso é maravilhoso. E é isso, querida. Mas tenho acompanhado as suas lives sempre, estou ligadíssima, ligadíssima. Muito bom. Como eu falei, uma terapia para mim. Que ótimo. Ah, É, eu ia falar um negócio aqui. Ah, então. Ó, eu vi os trabalhos que você me mandou, estão todos ah. aqui, né? Eu imprimi as fotos. Da impressão mesmo, sempre fica mais ou menos, dá pra gente ver aqui quando eu mostrar, né? Mas, sabe, Silvio, eu achei que o trabalho deu uma evoluída muito grande, assim, dos primeiros trabalhos. Eu lembro da dificuldade, a dificuldade do início, do processo de diluição, de entendimento com o próprio material da técnica, né? Pra gente, assim, que a gente está chegando nesse momento novo de trabalho, o primeiro momento mesmo é de entender como funciona mecanicamente a tinta, né? Assim, todo esse processo. E a gente faz os exercícios de mistura, de aguada, aquelas coisas todas para a gente se entender ali. Mas você me mandou umas fotos que ficou tão bonito. Eu achei que deu um salto grande, assim, nos trabalhos. Mesmo que você diga da sua dificuldade, dificuldades Fala teremos para sempre. mim Eu isso também tenho aí. as minhas dificuldades, mas eu achei que deu um salto. Eu fiquei muito surpresa, assim, fiquei feliz de ver os trabalhos que você me enviou. E sobre as camadas, sobre os fundos, vamos acertar isso aqui um pouquinho para a gente melhorar cada vez mais. Eu vou virar aqui, Silvia, para poder mostrar de cima o seu trabalho e fazer aqui do lado as nossas correções, tá bom? Eu tenho aqui com as fotos que você me mandou as flores. Eu fiquei muito feliz de ter recebido as flores.
E aqui eu entendo a questão da camada, ó, que aqui teve um excesso, uma lavada, volta, corrige. Vamos acertar isso aqui. Mas olha só, essas aqui, ó, eu gostei bastante dessa. Essa também ficou super suave, ficou bonita. Gostei do resultado também. Então vamos começar com a primeira questão aqui, que é da aguada, né? Vamos acertar isso. Quando eu faço esse processo, né, da caminhada da tinta, e se eu quero fazer uma cor mais escura, né? Aqui, deixa eu só fazer um esboço mais ou menos do que a gente tem aqui, para ficar mais fácil. Botei aqui, ó, assim. Tem aqui um vaso, né, de planta, a plantinha aqui, vamos fazer um desenho aqui, tem as flores, só para a gente trazer um esboço aqui do que a gente vai fazer. E aí a gente vai lá, quer pintar. A gente tem algumas soluções para trazer isso mais leve ou mais marcado. Vamos pensar que as cores mesmo que você vai trabalhar no fundo podem ser cores mais suaves. Você não precisa criar tanto contraste assim. Aqui pela foto parece um preto, mas não precisa ser exatamente um preto. A gente tem aqui um vaso azul, né? E a flor rosa. E que tal se fosse um fundo esverdeado, meio azulado? Funcionaria também. Na hora da gente escolher as cores, essas cores também podem trazer um pouco mais de leveza para o nosso processo de trabalho. Então, por exemplo, para fazer um fundo e ele ficar menos marcado e mais manchado, se a gente molhar o fundo, ó, olha como a tinta corre mais sobre o papel, fica mais fácil de lidar com isso, né? E aí você assim, ó, consegue ir fazendo com que essa tinta se dissolva e ela fica mais suave. Eu posso até diluir aqui, ó, deixar concentrado perto da imagem que eu quero criar mais, que o meu olho faça, né? Que é mais importante, que eu tenho que trazer mais relevância para o meu trabalho, que são as flores, eu posso escurecer perto delas. E depois, para longe, eu Aí, vou. aí, aí nesse caso aí, eu Oi, fiz o fundo depois. Eu pintei o fundo não depois. tem problema, E o não tem papel não problema. é melhores. O Não tem papel problema sim. eu só tenho trabalhado papel de celulose. Então, ali borrou um pouco, acabou esfregando. Isso, Esse aí então. ficou péssimo. Aproveita o seu papel, mesmo que ele não seja um ótimo papel, você pode molhar, aí você tenta molhar uma vez só, não ficar passando tantas vezes por cima, porque aí vai começar a esfarelar. Até o meu aqui, se eu ficar passando muitas vezes por cima, ele não vai aguentar. Esse aqui é um expression. Então, cada papel tem sua limitação. Esse aqui tem uma limitação, ele me dá mais possibilidade de camadas, mas também nem tanto. Não vai ser eternamente. Mesmo fazendo fundo depois, não tem problema, tá? Você não precisa se preocupar. O importante é você deixar sobrar um pouco mais de tinta para que você possa fazer ela correr. Se ainda tem dificuldade com essas grandes áreas, molha o seu papel antes para poder te ajudar. Essa molhada vai fazer com que aquela tinta escorregue mais, que ela passeie mais sobre a sua área de trabalho. Então, eu acho que vai te ajudar a fluir um pouco mais com a sua tinta. A outra coisa que você falou também, para trazer a figura um pouco menos marcada, né? E que tal você começar a emendar uma coisa na outra? Por exemplo, temos o fundo e temos o vaso. E a gente pode aproveitar, ó, que o fundo ainda é meio molhado e jogar o vaso. Que tal? É uma solução para começar a pensar em coisas menos marcadas. Cores próximas também vão fazer essa sensação, por exemplo. Quando eu quero marcar alguma coisa, quando eu quero dar destaque em alguma coisa, vamos pensar assim. Quando eu quero dar destaque, eu tenho aqui o meu vaso azul.
Vaso azul. E a minha flor aqui em cima. Eu também estou tentando fazer o trabalho sem desenhar antes. Sem desenhar. Diminuir a definição. É isso? É porque quando eu desenho, acaba que não só fica aparecendo lápis, como eu acho que realmente fica muito mais marcado. Eu estou tentando trabalhar mais com pincel Uhum. no formato, quer dizer, faço bastante antes, no outro papel, desenho, quer dizer, sem desenhar, e, e depois de cabeça eu vou fazendo. Você, Vou você tentando fazer. pode até. Agora, uma coisa também que eu acho difícil ainda é esse. Eu estou Sim. meio, para variar, estou ansiosa. Fazer o Nada. branco. O branco, Aquela corzinha, misturinha das cores do branco. primárias, para Sim, tentar sim, fazer uma cor cinza bem clarinho, né? Que é quase sim. branco. Bom, mas então vamos lá, continuando. Vamos lá. Então, quando a gente vai Continuando nesse aí. tentar fazer uma. Você tem a questão da marca, né? Eu entendo que assim, que é a marca do desenho, mas às vezes a gente pode fazer com que essa marca fique mais forte ainda se a gente usar certas cores. Por exemplo, aqui eu estou usando o máximo de corte, de recorte que eu consigo. Por exemplo, qual é a ideia aqui? Quando eu uso uma cor que contrasta com o que eu estou trabalhando, eu vou criar essas marcas na hora. Mesmo que não seja uma marca com pincel, ou com papel, ou com o lápis. Eu estou usando a cor, que isso também vai me ajudar. Então, se você fala assim, eu acho que está marcando muito. E eu entendo que é uma certa idade. Eu entendi que é uma questão de um contorno, essa marcação, né? É um contorno ali. Uhum, Então, se eu ficar uhum. atenta, esses contrastes todos que eu estou gerando no meu trabalho vão criar para mim cada vez mais contornos e mais marcas. Então, se eu começar a pensar em paletas próximas, em paletas suaves ou em paletas que não criem muitos contrastes, eu começo a pensar que essas marcas vão se tornar um pouquinho mais suaves. Por exemplo, eu tenho as minhas folhas verdes e usei aqui um fundo verde meio azulado. Isso aqui traz um pouco mais de conforto. Mesmo que eu tenha um desenho aqui, ele não vai se tornar tão contrastante quanto o daqui. Aqui é o máximo, não é nem o que você fez, mas você colocou uma cor escura. A cor escura também vai ajudar a fazer esses contrastes muito fortes. Então aqui eu tenho vaso, Uhum. eu tenho vaso aqui. E aí eu venho com um tom, eu não sei se foi preto, mas uma cor escura que você usou ali no fundo. Vamos pensar aqui numa cor mais forte para a gente usar de exemplo. Então eu também aqui. Eu tentei fazendo as cores primárias, Sim, tentar fazer um cinza mais claro, um cinza. mas não A gente ficou vai legal, acertar não. esse cinza. É um cinza, como é que diria? Ó, a gente vai acertar ele. Mas aqui, ó, Mas quanto quando mais água eu eu. botava, pior. Porque aí mesmo que ficava tudo enrugado o papel. Mas aqui, ó, quando eu também pego uma cor muito escura para trabalhar aqui, aquela marca, aquela força da imagem fica mais ainda. Então eu posso, Uhum. já que eu preciso contornar, já que você precisa contornar ali a sua flor para ela aparecer para você desenhar, não é um problema você contornar ela, né? A questão é que fundo eu vou colocar nela para que ela se torne mais suave. Se eu quero, ó, vou pintar aqui, ó, as duas da mesma cor.
Se eu pego aqui um fundo que não causa muito contraste, vamos pensar aqui num fundo próximo para essa flor de cima. Se eu pego tons, pode ser escuro ou claro, ó. Vou fazer aqui metade escura, metade clara. E sempre deixa sobrar bastante tinta, ó, para você poder emendar uma área na outra. Isso também ajuda até a própria pincelada não marcar muito. Mas, por exemplo, pego tons parecidos, esse contraste fica menor. Essa marcação aqui, ela vai ficar mais suave. Se eu pego uma cor que contrasta muito, eu vou dar mais ênfase às linhas do meu desenho. Então, são soluções cromáticas que eu posso usar antes, né? Por exemplo, planejar minha paleta antes de começar a pintar. Ver o que que eu gosto, artistas de referência, o que que eles trabalham. Então, assim, eu vou começando a ficar mais tendo referências também para essas questões do fundo, se é mais suave que eu quero, menos contraste, mais marcado, menos marcado. Não só a marcação feita no lápis do desenho, mas como eu vou fazer com que essa marcação fique mais suave ou mais contrastante dentro da minha obra. Então, dependendo da cor que eu colocar, ela vai chamar mais atenção que outra. Tipo, aqui é a mesma cor de flor. Quando eu troco o fundo, essa sensação da cor fica diferente. Isso vai ser mais, a marca vai ficar mais pela cor, né, pela cor que eu estou trabalhando em contraste do que exatamente pelo desenho aqui. Então, são algumas soluções que eu posso ir pensando também. Bom, vamos ver lá o branquinho. Quando eu tenho uma flor branca num papel branco, realmente temos uma missão difícil de trabalhar, porque flores brancas em papéis brancos são mais complicadas mesmo. Mas a gente vai pensar no seguinte: a minha flor branca, ela é a luz maior dela. O que eu mais preciso da minha flor branca é o branco do meu papel. Então, vamos pensar aqui numa flor branca. Tá? Temos aqui uma orquídea branca, por exemplo. Eu posso ter duas soluções para minha orquídea branca aqui. Eu posso trabalhar um fundo para ela aparecer. Se quiser, eu posso usar um fundo já no início do meu trabalho. Eu gosto de deixar o fundo, às vezes, até para depois, se o fundo é muito escuro. Mas no caso da flor branca, a ordem do fundo, pensa assim. Quando você tem uma figura muito clara, é interessante, pelo menos, que você comece com algum tomzinho no fundo, porque você começa a enxergar o seu desenho. Então, no caso das flores brancas, um fundo com mais contraste vai me ajudar, porque é o que a gente acabou de ver aqui. Eu tenho uma cor que vai me ajudar a enxergar a outra cor, a forma que aquela cor também está representando. Então, aqui eu não posso pintar muito a flor branca. Mas eu posso pintar um fundo? Posso. Então, eu vou botar um fundo mais escuro para realçar a minha flor branca, porque aí eu pinto menos. O que eu menos botar na minha flor, melhor. É uma possibilidade. Mas caso não seja essa possibilidade, caso eu tenha que pintar mesmo a flor branca. Então, vamos lá. Eu gosto de fazer um acinzentado com as três cores primárias, né? Amarelo, um azul, eu gosto de usar o azul Foi o que eu ultramar, tentei mas fazer. pode ser outro azul. Isso, vamos fazer junto aqui. E o magenta, um rosado, um carmim, a cor que tiver, uma cor que represente aqui um rosado. O vermelho não tanto, mas um rosado. E a gente vai botando aqui, ó. A importância do papel de teste nessa hora vale a pena, porque você está misturando as cores aqui, ó. Nem sempre de primeira vai dar aquele cinza. Eu vou ter que ir fazendo algumas vezes essa mistura.
Até eu visualmente achar ali o tom. Vamos ver, ó. Aí saiu bem escuro. Eu vou botar bastante água. E aí eu dou aquela clareadinha. E vou acertando aqui. Vou acertando o tom. Ele ainda tá muito cinza pra mim, pro meu gosto. Eu vou botar um pouquinho mais de azul. Ficou escuro. Agora eu vou botar mais água. E vou acertando. Aqui. Isso aqui é o suficiente. Olha só, partimos daqui, andamos para várias misturas até achar uma bem clarinha para eu colocar aqui. Porque senão minha flor vai ficar cinza. Se eu uso essa já de imediato, eu tenho que ir testando tons para fazer ela dar certo. Isso, mas ainda tá muito escuro. Vai botando água. Você vai trabalhando com a água aí para ela diluir. E assim vai ficando mais fácil de trabalhar e de achar o tom. Esse cinza aqui, se você quiser, ainda pode puxar ele para outros tons. Por exemplo, aqui, estamos com ele aqui, ó. Mas talvez te agrade um pouco mais azul. Pode ser que te agrade também um pouco mais rosado. Aí você bota mais rosa. Não tem problema, não. Você vai acertando para onde você quer que esse cinza vá caminhando. E vamos acertar aqui. Para minha flor branca não ficar cinza, o que eu tenho que prestar atenção? Pétala, quem está em cima, quem está embaixo. Essa está em cima dessa. Se essa está em cima dessa, a sombra vai estar aqui para baixo. E só. Não preciso pintar mais. É só. Eu só vou botar a sombra naquele pedaço. Eu não vou pintar a pétala inteira. E assim eu começo a fazer ela chamar atenção para mim. Essa tá em cima dessa. Então, essa daqui de trás precisa de um tonzinho. E aí eu dou uma desmanchada ali. Pronto. Assim eu já faço ela aparecer. A florzinha tem um miolinho amarelo. Eu até começo mais pelo miolo amarelo do que pelo cinza. Essas estão aqui. Esse miolo aí Mesmo também, para numa... mim, Oi? não está ficando bom ainda não. Estou tentando, mas não está muito bom não. O miolo Não está muito bom não. Não está bom. Esse é o miolo, muito artificial. do... Todos eles, dessas em todos aqui? os trabalhos que eu faço miolo, todos eles, todos os trabalhos que eu faço miolo tá uma porcaria. Olha aqui, esse aqui, ó. Esse aqui é uma Qual? que eu tentei fazer. Não, todos eles. Miolo. Esse também, ó. Vamos lá. Não tá muito legal, não. Mas enfim, vamos lá. Tô É isso aprendendo. mesmo. Já sei que tem que treinar muito. Vamos prestar atenção A na mão pesada. estrutura, né? Pensa na estrutura da flor. Essa daqui é uma orquídea, né? É. E essa Então, outra eu aqui quis tem. fazer orquídea também. Não, peraí. Essa, Não era orquídea, não. essa parece aquele. Sei lá o que que é isso. É uma outra flor, eu vou lembrar o nome Não sei dela. se é um lírio, Narciso. ou se é uma narciso, uma magnólia, ou O narciso que tem como é que chama essa coisa pra cá, pra fora. aquela aquela que dá em tudo quanto é, como é que chama? Aquela sem vergonha. Maria sem vergonha. Aqui, ó. Essa orquídea aqui. A orquídea tem que prestar atenção numa coisa, para ela ficar mais parecida com ela, né? A orquídea, ela tem 5 pétalas, mais uma aqui Ó, que é modificada, que é o miolo. Aqui você botou 4. Então, na hora de encaixar as coisas, hum, vai encaixar estranho. Aí você vai começar a sentir falta. Começa a pensar numa estrutura para aquela flor. Começa a pensar num modo de organizar o desenho. Você não precisa saber hum. desenhar o melhor. Assim, isso é com o tempo. Com a sua prática, você vai desenhando cada vez melhor. Mas se você começa a pensar na estrutura da imagem, começa a ficar mais fácil para você pintar.
Por exemplo, aqui, se eu tenho uma orquídea, eu sei que ela tem 5 pétalas, eu vou contar. Eu vou olhar e vou contar. Ela me parece o quê? Uma estrela. Então eu vou pensar numa estrutura simples para eu encaixar as coisas. É como se eu estivesse achando aqui, ó, linhas de direção para as minhas pétalas. Quando eu começo a pensar em estrutura, eu começo a ver melhor o meu objeto. Aí vai ficando cada vez menos difícil de eu fazer, até chegar ao ponto de ficar fácil, entendeu? A estrutura aqui do desenho vai ajudar a gente. Então, se eu tenho uma flor que me parece uma estrela, ela tem 5 pétalas mais um miolo aqui. Esse miolo que eu ainda não consigo desenhar, por exemplo. Para mim é difícil o miolo. Eu vou botar ali uma área ovalada, porque ele parece essa estrutura aqui. Então, essa seria a primeira estrutura da flor aqui da orquídea. Depois eu vou começar a pensar no movimento que aquela pétala faz. Eu tenho que prestar atenção nessa forma aqui, ó. Então, se eu começo a olhar e observar meu objeto, e vou perceber que uma é diferente da outra, ó, eu tô com formas muito simples aqui, tá? Eu estruturei primeiro a minha imagem, sem ficar muito presa. Se a minha orquídea está de lado, de frente, de costa, assim, eu vou pegar uma mais fácil. Vou pegar a imagem que eu consigo capturar, mais fácil. Agora aqui, o miolo, como é que é? Ele faz uma voltinha para cá, outra voltinha para cá. Aqui dentro parece um coraçãozinho. A parte mais difícil da orquídea vai ser essa aqui da frente. Aí sim, essa aqui eu digo que ela realmente é complicada. Mas se eu observo que ela sai de um ponto e faz uma curvinha para cima, uma curvinha para baixo, e o outro desenhozinho assim, tente simplificar o que você está vendo. Aí é uma estrutura complicada. A orquídea não é das flores mais fáceis de se trabalhar, né? Existem outras mais simples. Porque o que fica difícil nela é bem o miolinho mesmo. Mas a estrutura daqui, ó, eu partindo de um ponto, sempre procuro um ponto para começar. Que ponto é? O meio. Procura o meio e vai partir do meio. Se eu tenho 6 pétalas, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou partir daqui. Se a minha flor for um girassol, o meu miolo é muito maior e tem muito mais pétalas. Vão partir do mesmo lugar e vão sair. Então, eu vou fazendo estruturas simples, de formas simplificadas, para que depois eu vá completando essa estrutura até eu entender visualmente isso. O primeiro passo é isso. Depois eu vou começar a pintar. Então, tente entender também assim essa estrutura básica do que compreende a forma. Você não precisa desenhar ela plenamente ou ser o melhor desenhista. O melhor desenhista vem com o tempo, mas se ele não entende da estrutura, né? Se a gente não faz essa primeira parte aqui, o desenho também não vem. Então, entender o processo estrutural é mais fácil e ajuda muito na sua caminhada mais lá para frente. Porque o que você vai fazer nesse momento do desenho? Você vai parar um tempo, vai observar sua figura, você vai tentar entender aonde é que encaixam as coisas. E aí, depois desse encaixado, nem tudo vai. Olha só, a flor é boa por conta de uma coisa. Aqui, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco. Nessa flor aqui, você teve 5 oportunidades de treinar. A primeira, às vezes, não vai dar certo, mas a segunda já vai ficar um pouquinho mais fácil. Na outra, eu já acertei aqui na segunda, eu copio o que eu acertei. Aí aqui já mudou de posição, eu vou ter que encarar um desafio novo, mas aí eu já sei mais ou menos como é que vai ficar a última. Então, essa repetição do objeto é que vai te ajudar ganhando destreza também. Mas antes de repetir, tenta pensar nisso, ó, nas estruturas que vão compreender a sua flor. Não precisa ser um desenho maravilhoso, mas saber a estrutura você já consegue encaixar. Encaixando a figura, as proporções começam a se ajustar. E aí você começa a ficar mais confortável em cima da sua obra, mesmo que ela não fique assim, maravilhosa. Mas pelo menos esse primeiro entendimento. Aí depois vem um segundo passo, que é o de pintar a aquarela. É acertar a cor, é ver se o cinza funcionou, experimentando as cores no papel.
pensando quem está na frente, quem está atrás. E se você tem um modelo, fotográfico ou não, você vai conseguir ver. A que está na frente é a mais clara, a que está atrás vai ser a mais escura. Então, eu vou conseguir botar na mais clara, eu vou deixar com menos camadas. Na mais escura, eu vou poder adicionar mais camadas. Então, eu vou começar a perguntar e conversar com a minha flor essas coisas, né? Pétala, você tá onde? Na frente ou tá atrás? Por que que ela tá na frente? Ah, ela tá mais clara do que essa aqui de trás. Ah, então tá, essa aqui tem que ser mais clara. Então essa eu vou pintar uma vez só e essa aqui eu pinto duas. Você pode começar a pensar nesses movimentos Sem som. de organização mental para o seu trabalho. Na hora de trabalhar a flor, essas estruturas mais geométricas, não é só na flor, não, gente. Qualquer desenho de observação, pensar numa estrutura mais geométrica vai funcionar. E depois a gente faz o desbastar, né? Depois vai acertando ali. Então não Eu é saí, faz de complicado. novo. É só pensar na forma aqui, na estrutura. Talvez de início, organizar mentalmente essa ideia Ela saiu é que também, vai depois ser um eu pouco mais complicado. Depois que pegou o ritmo do processo da ideia, transformar isso na flor, a prática é que vai dar. Então, quanto mais eu praticar esse movimento aqui de estrutural e de observação, eu vou conseguir acertar ali meu processo de trabalho. E isso, daqui para cá, é o quanto de tempo eu vou poder me dedicar ao meu processo. Ai, não, Chiara, eu tenho todo dia para trabalhar. Eu consigo fazer esse desenho todo dia, porque eu tenho uma horinha ali, para mim é sagrado, eu vou fazer. Ótimo. Todo dia, maravilhoso. Quem tem todo dia é ótimo. Aí vai falar assim: não, eu sou pintora de fim de semana, porque fim de semana é o dia que eu tenho, durante a semana eu não consigo. Então, tá bom, tudo bem, não tem problema. Fim de semana eu tenho lá, eu vou me dedicar. O que eu não posso fazer é me comparar com um colega. Porque aí, às vezes, meu colega tá pintando todo dia lá, tá fluindo. E eu só tô no final de semana. Então eu vou ter um trabalho, às vezes, mais lento do que outro, né? Mas de qualquer maneira, eu organizando as minhas estruturas, eu consigo chegar lá. Pois é, a Sônia falou assim, verdade. Então Quando tá, a gente se compara, a gente tudo se bem. perde com a nossa arte. E justamente, a gente não precisa se comparar, a gente pode usar como referência. Eu acho que Tá travando. o outro, e ainda mais Tá hoje em dia, que travando. a gente abre o Instagram, tem milhões de fotos de milhões de pessoas pintando de maneiras super diferentes, a gente pode se sentir um pouco até perdido ali. Seleciona, vai selecionando. Quais são os artistas que vocês gostam mais? Quem você acha Saiu, interessante caiu a o internet. processo de trabalho. Vão ter pessoas que vão ter organizações próximas que podem te ajudar. Às vezes um faz de um jeito, outro de outro, mas de uma maneira geral a ideia é muito parecida. Então, seleciona, vai diminuindo a quantidade de opções para depois se sentir seguro. Aí sim, abre lá o seu leque de possibilidades para não ficar Aqui é no confuso, vivo, né? é? E usa sempre como referência. O trabalho do outro, ele vai virar uma referência da gente pensar assim, aonde eu quero chegar, ou uma referência assim, ai, nossa, isso é super bonito, mas não funciona para mim. Isso também pode ser uma referência, você olhar lá, testar e ver se funcionou ou não. Tipo, ah, eu gostei. Foi uma coisa que às vezes até me perguntam assim. Trabalhos com folha de ouro, por exemplo. Eu não uso muito folha de ouro. Na verdade, eu usei uma vez só. Eu ainda não sei praticar isso. Não deu certo a minha folha de ouro. E aí, eu tenho vários trabalhos que eu vou pinando ali no Instagram, no Pinterest, de coisas assim, para eu entender o processo de aplicação da folha de ouro na aquarela, mas é uma coisa ainda que eu não parei para explorar. E da vez que eu fiz, ainda não deu certo. Então, assim, não é o momento. Eu vou prestar atenção em outras coisas agora e depois eu volto para isso, porque é uma questão que eu preciso estudar um pouquinho mais. Eu tenho que ter um pouco mais de tempo para me dedicar. Então, vai pensando nessas ideias também, assim. É... Ah, Sônia, então tem uns vídeos meus lá no canal do YouTube, tem alguns tipos diferentes de rosa, assim. Eu fiz bastante na aquarela da quarentena. Eu fiz lives, tudo com as rosas mais soltas, mais fluidas. E aí a gente tem um vídeo super grandão também que eu chamo de slow painting, porque ele deu mais de uma hora, assim, pintando uma rosa também. Dá para pegar lá
umas dicas nesses vídeos. Ah, então, gostou da explicação dos contrastes, justamente. A gente vai pensar nesses contrastes de cor, não necessariamente só do desenho, mas a cor também vai ser muito importante nessa ideia do contraste. Gente, a Silvia não está conseguindo voltar, tá travando a internet dela lá. Eu vou mandar esses prints para ela, para a gente conversar depois, se ela quiser. Mas não tem problema. Qualquer coisa, a Silvia volta numa outra oportunidade e conversa com a gente. Eu vou ficando por aqui. Então tá bom, gente. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.